meus amigos, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para mais vídeo do canal e hoje eu vim fazer mais devocional. E hoje, o devocional de hoje vai falar sobre uma coisa muito interessante. E hoje vai falar sobre... Vocês vão descobrir, mas eu já vou falar o título de hoje. O título de hoje é A Manifestação da Graça de Deus é Jesus. Como assim? Vocês vão entender exatamente hoje sobre isso, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Agora, eu vou falar pra vocês que vai precisar pra esse devocional. Vai precisar de um caderno, uma folha, de um lápis, da Bíblia, e a Bíblia é o mais importante. Então vamos lá. A manifestação da graça de Deus é Jesus. Para quem não sabe o significado da palavra manifestação, certo? Eu também não sabia qual era o significado da palavra manifestação, mas também pode ser conhecer ou revelar. Então seria o conhecer da graça de Deus é Jesus, ou o revelar da graça de Deus é Jesus, tá bom? Para começar, a gente tem que ler na Bíblia, certo? Porque é a Bíblia que nos direciona em tudo. E o texto bíblico de hoje é esse aí, que apareceu na câmera, que é o Romanos 5, 12, 21. Mas eu vou pedir para você ler esse versículo, tá bom? E eu só vou ler o Romanos 5, 15. Então é Romanos 5, 12, 21 que vocês têm que ler, e eu vou ler só o Romanos 5, 15. Então, já leu. Agora vamos ler comigo o Romanos 5, 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morrerão por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, ele dá a salvação por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, ele dá a salvação por meio de Jesus Cristo quando ele morreu lá na cruz. Então, antes de a gente começar a se aprofundar mais, eu queria perguntar para vocês. Eu queria falar uma coisa para vocês. A manifestação da graça de Deus é Jesus, tá? E vocês sabem qual é a definição de graça? Graça é igual a favor. Favor e merecido. Vocês vão entender por que favor e merecido. Porque a gente é pecador e a gente não merece. Mas Jesus, mesmo assim, ele teve compaixão, ele teve misericórdia e ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Então isso é uma coisa imerecido, porque Jesus não fez nada, certo? Então, trocando ideia, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Embora a graça de Deus esteja disponível a todos, homens e mulheres, é aceita por poucos. Escolha a graça, valorize a graça, viva a graça, cresça na graça e pense nisso. Renda-se a graça também. Você é inteligente demais para viver uma vida sem graça, sem Deus, sem Jesus. Na verdade, você é muito inteligente. Então, hoje a gente já disse que a gente vai falar hoje. E agora vamos começar o texto de hoje. Não há nada melhor do que olhar para a história e ver a operação e a generosidade da graça de Deus. Além de você, ela alcançou e resgatou pessoas como Maria Madalena, Saulo de Tarso e outros nomes aqui, ó. Pessoal, deixa eu tentar mostrar para vocês. Tá vendo desse C.S? Então, esses nomes eu não sei dizer porque é em outra língua, eu acho, não sei. Então eu não consigo dizer, tá? Me perdoem, pessoal. Mas vamos continuar na frente. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas. Não há branco ou negro, forte ou fraco, ateu ou credulo, patrão ou empregado, culto ou ignorante. Culto aqui, calma aí, que eu me perdi. Homem ou mulher, judeu ou gentil, rico ou pobre, para a graça de Deus, o que existe são seres humanos pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos. A gente precisa do amor e da misericórdia de Deus para a gente ser salvo, certo? Eu preciso do amor e da misericórdia de Deus. E vocês já se perguntaram, o que é graça?
Vocês sabem o verdadeiro significado do que é graça? Certamente você já cantou, ouviu pregações, recitou poema, leu os textos bíblicos, postou na rede social e talvez até falou sobre ela para algum amigo. Mas ainda assim persiste em sua mente uma intrigante e desconcentrante pergunta. Afinal de contas, o que significa mesmo a palavra graça? Bem, é exatamente sobre esse assunto que iremos conversar hoje. Entretanto, para início de conversa, é preciso destacar que não podemos falar sobre a graça sem tratar do pecado, uma vez que a graça é o que Deus concede aos pecadores. Assim, somente uma compreensão correta sobre o pecado, no geral, devido sentido do significado da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Agora eu peço para que vocês abram nessa Bíblia Romanos 3:23. E vocês leem aí, e agora vamos continuar a nossa devocional. E radical afirmar que o salário do pecado é a morte. Agora eu vou ler com vocês o Romanos 6:23, que é muito importante a Bíblia, como eu disse para vocês. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pessoal, olha, não se enganem, pois o pecado mata, destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. Logo, não precisa ser inteligente para concluir que, ao invés de amigos, o pecado nos torna inimigos de Deus. Ou seja, todos nós estamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência e alienados em relação a Deus, ao próximo, à natureza e a nós mesmos, condenados a sofrer o castigo eterno de Deus. Entretanto, Ele nos mostrou quanto nos ama, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados na cruz. Eu acho, sendo nós ainda pecadores, uma coisa assim interessante, que, olha, Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz por nós, para perdoar pelos nossos pecados. Olha a misericórdia de Deus que Ele teve por nós, certo? Então, entretanto, calma aí. Agora eu peço para que vocês leiam Romanos 5:8. Assim a graça nos foi revelada e trouxe salvação. Agora vamos ler juntos o Tito 2:11 ao 14, mas eu não vou ler ele inteiro, tá, pessoal? Eu só vou ler eu vou ler só o Tito 11 e o 12. E vocês lerem o 13 e o 14, pode ser? Pois Deus revelou essa graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões abundantes e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Que versículo lindo. Efésios 2:8, vamos ler agora. Efésios 2:8 é o que eu vou ler, tá? Vocês leem até Efésios 2:8 ao 10, tá? Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Agora, vamos continuar. A graça deve ser entendida como algo que vai além de um simples conceito de valor meramente intelectual. Ela é uma experiência transformadora, uma presença que comunica vida. É uma pessoa em ação, Jesus Cristo. Como dizia o pastor, vou deixar aqui na câmera o nome do pastor, porque eu também não sei. Graça é Deus amado, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo, por intermédio dele. Olha que legal. Graça é Deus amado, Deus sendo humilhado. E também aqui no final fala Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo por intermédio dele. A graça no Antigo e no Novo Testamento. Apesar de o Antigo Testamento estar
usado pelo tempo da lei ou dispensação da lei, como alguns estudiosos denominam. Ao folhearmos as páginas tanto do Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, veremos a graça de Deus se manifestando na vida de pessoas, de famílias e de nações. Considerando a graça como uma demonstração da misericórdia e do amor de Deus pelo ser humano pecador que não merece o seu favor, fica evidente sua efetiva presente no Antigo Testamento também. E, afinal de contas, o que dizer do mentiroso, enganador e usurpador Jacó? Por acaso ele merecia ser perdoado? E Elias, o profeta do fogo que, após a vitória sobre os profetas de Baal e Aserá no Carmelo, foge e se esconde em uma caverna com medo de uma mulher? Você acha que ele era digno da visitação de Deus para encorajá-lo? Que tal Moisés, o homem que assassinou um egípcio? E o jovem Davi e Gomer, a esposa infiel de Oséias, merecia mesmo ser registrado por tantas vezes? Esses outros exemplos servem como prova de que Deus misericordioso atua com graça na vida e na história de pecadores para salvá-los. Agora vocês abrem nossa Bíblia em Êxodo 33, 19. Agora vamos abrir na nossa Bíblia em Salmos 86, 15. 86, 15. Mas tu, Senhor, é meu Deus de compaixão, de amor, é sempre paciente, bondoso e fiel. Então, Deus, ele é bondoso, ele é fiel, ele tem misericórdia de nós. Então, por isso que ele perdoa os próximos. Por isso que ele perdoou todos esses que fizeram coisa errada, por isso que ele perdoou. Porque ele é bondoso e amoroso. Certo? Agora vamos ler Salmos 145, 8. O Senhor Deus é bom, cheio de compaixão, ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Aqui diz tudo, esse versículo diz tudo do que Deus é, certo? Mas Deus é ainda muito mais do que isso. E agora leiam em vocês, na sua casa, em Jeremias 31, 2 ao 3. Foi a graça que levou Deus a escolher Israel, a preservar Noé, a perdoar Jacó, a visitar Elias, a convocar Moisés e oferecer outra chance a uma mulher adultera. Se Deus perdoou todos esses, vocês acham que ele não pode nos perdoar? Vocês acham que ele não pode ter misericórdia de nós para nos perdoar? Com certeza sim. Certo? Então peça perdão hoje para Deus, que ele vai te perdoar. Apesar de tudo isso, não há como negar que o Novo Testamento, por intermédio da pessoa de Jesus, apresenta a graça de Deus de uma forma mais clara e contundente. O tempo divino onde o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário a fim de pagar e perdoar os nossos pecados, razão pela qual o próprio apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus, esse é o versículo, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Isso diz em Efésios 2:8. Ao iniciar sua carta, nos três primeiros capítulos, o apóstolo argumenta de forma doutrina que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. Caso contrário, ela será alvo do justo juízo do Deus eterno. Ele anuncia a má notícia de que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado, que, segundo o escritor mais Lucado, gente, me perdoa se eu estou falando o nome dele errado, me perdoe. Não somos suficientemente fortes para removê-lo, e não somos bons o bastante para apagá-lo. Embora distantes de Deus, ainda assim os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio. Demonstrando então dureza de coração. Por isso, Paulo diz que eles buscam satisfazer suas próprias paixões, monitorando o próximo como se fossem juízes e se acham dignos de algo devido aos seus próprios méritos. Não tem jeito. Todos pecarão. Todos nós somos pecadores. Certo? Não tem jeito. Em meio ao caso descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito da graça. A boa notícia a Deus aos pecadores. Agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas é pela fé.
fé que elas têm em Jesus. Essa boa notícia nos diz que podemos ser aceitos pelo Pai e tornarmos justos pela fé em Cristo, tendo paz com Deus e numa nova vida de lealdade e serviço ao Senhor. Pois se por um homem, Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, por outro homem, Jesus, entrou a graça e a vida. Amém, amém. Sim, olha, Adão entrou o pecado e a morte no mundo. Por outro homem, Jesus, entrou a graça e a vida. A graça e a vida. E lembre, graça significa favor imerecido. Agora, aqui no lado, tem uma atividade para vocês fazerem. Agora, vamos lá. Vamos fazer essa atividade rapidinho. Alguns pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus? Falso. A graça é um favor merecido? Falso. Graça e pecado não possuem nenhuma relação? Verdadeiro ou falso, pessoal? Essa vocês respondem. Deixa eu ver. Isso aí, vocês acertaram. É verdadeiro. Onde aumentou a graça, mas ainda aumentou o pecado. Falso. Graça é a manifestação do grandioso amor de Deus por nós, pecadores. Verdadeiro! Então acabamos a atividade de hoje e para terminar eu queria recapitular o que a gente falou hoje. É maravilhoso estudar e aprender um pouco mais sobre a graça de Deus, pois ela é a fonte da nossa salvação. Sem a graça, a nossa vida seria uma eterna desgraça. Sem a graça, sem Jesus, a nossa vida seria então uma eterna desgraça. Como foi possível observar, a graça tem deixado sua assinatura na história da humanidade. Alcançou e continua a alcançar pecadores que mereciam nada além do justo punição pelos seus pecados. O tempo não diminuiu sua força, o pecado não a invalidou, pelo contrário, onde ele aumentou, a graça abundou muito mais. Ela não é restrita ao presente, tampouco condenada ao passado. Ela é sempre atual, contagiante, viva e operante. Que o Deus da graça faça aumentar a sua graça em nós. Então que Deus da graça faça aumentar a sua graça em nós. Aumentar e aumentar muito mais, porque estamos precisando, certo? E pense nisso que a gente falou hoje. Converse com seus familiares. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Um beijo. Que Deus te abençoe. Espero você no meu próximo vídeo. Não esquece, todo dia tem vídeo novo. Tchau, 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 pessoal. Tchau.